A gente quer saber sobre essa história do André Mendonça. Falamos disso antes até. O Josias até falou que o André Mendonça promoveu uma dedetização do inquérito lá. E ele ouviu, né, de uma pessoa falando que promoveu uma destofolização. O que o senhor achou, hein, dessa decisão do Mendonça aumentar a autonomia da Polícia Federal, reduzir sigilos impostos por Dias Toffoli? É um acerto de André Mendonça? Olha, o trem estava descarrilhado, precisava ser colocado no trilho. E o que fez o Mendonça? Em primeiro lugar, ele abriu a legislação. Estamos num Estado de direito, num Estado de leis. Ele abriu o Código de Processo Penal e viu lá escrito com todas as letras, logo no artigo 6º, hein? Logo no artigo 6º, inciso 7º. De cara, o que ele viu de cara? Ele viu de cara que a perícia é determinada pela polícia e não pelo juiz e nem pelo Ministério Público. A polícia é determinada pela polícia, pelos agentes que vão lá fazer a prova. Existe na polícia corpo de peritos, existem departamentos de perícias. Então, o que ele fez? Atenção, hein? Não se surpreendam. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu o que está no artigo 6º. De se perguntar, e o Toffoli? A resposta, o Toffoli tinha um interesse muito claro ali. Então, ele estava designando até peritos, ou seja, ele estava querendo controlar laudos. Então a coisa voltou ao trilho. Mas aí o Mendonça resolveu. O Mendonça pegou o artigo 6º, ele resolveu, ele falou, pô, gozado, tá aqui, né? E o que estaria mais para baixo? Aí a curiosidade dele fez com que ele batesse no artigo 20, que diz que a polícia deve assegurar o sigilo. E o que ele fez? Ele balizou esse sigilo conforme o caso. Agora, Fabiola, o que ele fez? E o que será que ele não fez? Está devendo. Eu fiquei curiosíssima. A resposta é fácil, hein? A resposta é fácil? A resposta é fácil. Qual Nossa, a resposta é fácil. Ele ainda não descobriu que ele não é o juiz natural, que ele não é o juiz competente para o caso Master. A pergunta, tem algum suspeito com foro privilegiado, com prerrogativa de foro? Resposta, não. Então, mas vamos lá, vamos com calma. Já ele dá uma outra folhada no código, ele vai mais longe e aí ele pega um artigo, aí ele vai na Constituição, aí ele vai ver que o juiz natural é o juiz pré-estabelecido na lei. A lei estabelece antes. E a lei diz o quê? A Constituição diz o quê? Que quem não tem prerrogativa de foro é comum mortal, portanto deve ser julgado em primeiro grau, ou seja, ou investigado em primeiro grau. Professor Walter, eu tinha notado esse ponto que o senhor está mencionando, né? Que essa dúvida pairava no ar, né? O Toffoli levou para o Supremo artificialmente, tinha lá um parlamentar, o deputado Barcelar, da Bahia, que tinha uma proposta de transação imobiliária com o Worcaro que não se concretizou e ele não é nem investigado. Agora, antes de tomar essas decisões todas, o ministro André Mendonça se reuniu com o Andrei Passos, o diretor-geral da Polícia Federal. Conversaram por 2 horas. E não há a mais remota dúvida de que surgirão os nomes com prerrogativa de foro nesse caso, né? Estão aí uma centena de equipamentos eletrônicos que não nos deixam mentir. Já surgiu até o nome do Toffoli nos equipamentos, né? Ele próprio com prerrogativa de foro no Supremo. Então vão surgir os nomes. A minha dúvida é, diante do fato consumado, está lá o inquérito, há uma pretensão da polícia de fechar agora, no mês de março, o pedaço da investigação que se refere à transação do Master com o Banco de Brasília. Ali não tem
ninguém com prerrogativa de foro, é um escândalo financeiro, já está praticamente elucidado, a investigação está na bica de ser concluída. A minha dúvida é, terá o diretor-geral da Polícia Federal, nessa conversa, e aí estamos refletindo o que pode ter ocorrido, né, para que ele retivesse esse inquérito no Supremo. Pode ser que o diretor-geral tenha mencionado essa inevitável inclusão de investigados com prerrogativa de foro, e isso pode ter levado o ministro a reter o processo no Supremo? Ou não teria essa conversa? Desce, depois se chegar alguém com prerrogativa, faz outro sorteio, vai para outro relator. Como é que deve funcionar a coisa? Deve funcionar, veja bem, o futuro. Estamos colocando no futuro e as nossas bolas de cristal e os indicativos e o corre-corre e o desespero que a gente está vendo de políticos, isso está tudo a indicar que existem pessoas que com foro privilegiado que poderão ser envolvidas até agora. Ora, mas a rede da pesca ainda não chegou nelas. Então, elas estão fora. E o que se elas estão fora? Se está projetando. Nós estamos no campo da ilegalidade e da ilegitimidade constitucional. Por quê? Porque a situação concreta não aponta ninguém com foro, com prerrogativa de função. O que vai acontecer? Se for para um juiz de primeiro grau, aí vai dar, sim, o quê? Ele vai mandar voltar ao Supremo, mas ficar adivinhando no futuro e trabalhando em investigação para pescar pessoas e falar, não, já os peixes graúdos vêm, já vamos jogar de novo a rede. Enquanto isso é ilegalidade. Só para reflexão nossa, doutor Walter. Esses nomes podem estar já no inquérito? Como ele está correndo sob sigilo, nós não sabemos. Mas a polícia pode ter, a seu juízo, já incluído nomes com prerrogativa de foro nesse inquérito e nós não estamos sabendo? Ou essa possibilidade também seria obrigatório? Não, tem que informar. Se apareceu algum investigado com prerrogativa de foro, a divulgação do nome é obrigatório ou pode estar lá, escondido ali nos fundões do inquérito? Pode estar lá, mas deve haver um despacho do ministro relator, um despacho dizendo: aceito a minha competência, pois existem suspeitos investigados com prerrogativa de foro. Ponto e basta. Aí ele está dizendo e justificando e motivando a competência dele. Aí sim, mas não existe nada aí disso até agora. Até agora não existe. O que existe? É o diretor-geral da Polícia Federal dizendo que tem mais gente, que tem gente com prerrogativa de foro, ou o Toffoli que chegou a dizer também, já existem pessoas, mas não, ainda não existe uma decisão. Fala, olha, a competência é minha, a competência é do Supremo, porque existem pessoas que estão sendo... que são suspeitas e que estão sendo investigadas. Não vou declinar o nome para não prejudicar a investigação, mas ele tem que tomar uma decisão firmando a competência, até porque aqueles que estão investigados de suspeitos, eles podem passar a indiciado, e aí passam a ter direitos, inclusive, de entrar com habeas corpus por falta de justa causa, aí sim, mas ainda não temos nenhuma decisão declaratória de competência.